Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre os serviços de streaming. Será que o setor está entrando em maturidade, em uma fase de consolidação? E o que vai ser dessas plataformas daqui para frente? Fique comigo que a gente já volta. Recentemente, nós tivemos aí novos boatos sobre possibilidades de fusões e aquisições entre as plataformas de streaming. O mais forte deles, que certamente vocês viram notícias por aí, é sobre a possibilidade da Apple comprar a Disney, mas é claro, até então, tudo no campo da especulação. E aí acho que vale a gente olhar para esse cenário dos serviços de streaming e tentar entender em que fase, em que momento está esse mercado, para a gente tentar também entender quais são os movimentos que vão ser feitos daqui para frente. A questão da Apple comprar ou não a Disney, eu acho que é mais especulação do que, de fato, algo concreto, mas o problema é que tem uma questão meio mítica aí, né, pelo fato do Steve Jobs lá atrás ter feito parte da Pixar, ter tido uma relação, inclusive, mais próxima com o antigo CEO da Disney, que agora voltou, o Bob Iger, mas a grande questão nem é essa. Acho que o principal é a gente entender, de fato, o momento desse mercado, que já foi tratado aí como o futuro da TV, o futuro da mídia de entretenimento, e hoje algumas movimentações e algumas decisões dão pistas num sentido talvez um pouco diferente do que a gente esperava. E até para a gente olhar também, porque agora criou-se um novo olhar sobre o setor, como se fosse, olha, esse modelo de negócios não funciona, a gente tem que voltar para o modelo de negócios tradicional. Será que é isso mesmo? É um pouquinho do que a gente vai discutir aqui hoje. Eu acredito que um dos principais pontos para a gente começar qualquer discussão sobre isso é entender que esse mercado chegou a um ponto de consolidação. Quer dizer, o ciclo de um mercado, início ali de introdução, de expansão, de crescimento, e depois para chegar num ponto de maturidade, onde você começa a ter a consolidação do setor. E aí você tem uma série de questões ali, uma série de situações que fazem com que esse mercado se torne um pouco mais duro, se torne um pouco mais complicado, mais difícil de se fazer dinheiro ali. Portanto, a gente pode, primeiro de tudo, né, de largada, começar a olhar para essa questão. Bom, olha, o serviço de streaming que antes estava numa ascendente, agora a gente está num ponto entrando num ponto de maturidade, onde possivelmente eu passo a ter algumas situações de consolidação. A gente já discutiu sobre isso, inclusive no último episódio do Talk to Biz Tech, com o nosso amigo Renan Peixoto, e a gente falou sobre o amadurecimento desse mercado e o quanto isso está tendo um reflexo direto, como sempre tem, na postura das empresas. Isso não é uma prerrogativa do serviço de streaming, acontece com qualquer setor de atividade econômica. O que a gente poderia trazer de pontual é que nesses mercados de tecnologia, esse ciclo de amadurecimento acaba acontecendo de uma forma mais acelerada. E aí o primeiro ponto da nossa análise: quando eu não estou mais em expansão, as empresas começam a olhar para dentro, a olhar para o modelo de negócio que já está estruturado, sai um pouco daquela perspectiva visionária, mais empreendedora, mais com foco na inovação, e isso vai sendo gradativamente substituído por uma visão mais financista de curto prazo, que é a visão que predomina nos executivos hoje, porque é o que predomina na economia e é o que predomina também na sociedade. Aquela velha história, sai o homem do negócio, entram os homens de negócios, e aí você tem uma clara mudança de perspectiva e uma mudança de postura e de atuação daquela companhia. É claramente o que a gente vê hoje em relação aos serviços de streaming. E aí, entre as coisas que eu já vi por aí, é que assim, o modelo, será que ele se sustenta? O modelo, então, não vai funcionar? A gente até levantou
essa lebre aqui, porque já não é o primeiro episódio que a gente grava do Tech sobre o momento das plataformas de streaming. A gente gravou um no ano passado também, e pensando, olha, será que, né, esse modelo onde o cara produz, ele mesmo é a plataforma onde vai veicular, quer dizer, será que isso se sustenta sem ter outros caminhos? O grande ponto é, se a gente olhar para o faturamento dessas empresas, a coisa não está ruim. Então, Bruno, o que é que está gerando esse momento de talvez um pouco mais de apreensão em relação aos serviços de streaming? É porque o faturamento já não está no ritmo, talvez, de crescimento que era esperado. E aí você tem vários indicativos no mercado como um todo e dentre os indicativos dessas empresas que mostram que a coisa pode estar entrando num processo de desaceleração. E aí também a Disney, que possivelmente tem sido a mais falada nesse período, né, com o seu Disney Plus, o Disney Plus não está afundando, ele não é um desastre completo, ele ainda tem as melhores propriedades intelectuais do planeta. Mas na visão curto prazista, aí é claro que a coisa azedou. E aí a galera precisa criar outras mecânicas para garantir que o retorno venha o mais rápido possível. Daí tem início a política do desespero. Mas vamos dar uma olhada aqui em alguns números. Se a gente pegar o faturamento Disney Plus, né, nos últimos 3 anos, quer dizer, 2020, 2,8 bilhões de faturamento, 2021, 5,2 bilhões de faturamento, 2022, 7,4 bilhões de faturamento. Bruno, mas faturamento não é lucro. Ok, mas há de se convir que é um faturamento muito alto. Então vamos olhar para alguns números de resultados da companhia, há alguns trimestres seguidos que ela vem perdendo assinantes. Alguns números falam aí de 26% de perdas acumuladas no Disney Plus. Como de costume, eu estou deixando todos os links na descrição do episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo original. E aí eu concordo que a Disney meteu os pés pelas mãos, eu mesmo falei isso no episódio do Talk to Biz Tech, colocou muito lixo no ar e hoje está pagando o preço por isso, mas dizer que a coisa está acabada e o pessoal já partir para essa conversa sobre fatiar a empresa para depois vender, talvez seja um pouco demais. Mas, de novo, cai na questão de manter o mercado aquecido, a expectativa dos acionistas em alta nesse ciclo especulativo sem fim. Então isso faz parte desse teatro especulativo que precisa ser mantido para que o mercado continue se movimentando. E aí vamos olhar agora para alguns números da Netflix. Nos últimos tempos aí, a empresa vem se empenhando em criar mecânicas para aumentar esse faturamento a todo custo, mas olha para os números também de 2020 para cá. Faturamento em 2020 da Netflix, 24,9 bilhões. Em 2021, 29,6 bilhões. Em 2022, 31,6 bilhões. A gente pode até dizer que houve uma certa desaceleração entre 2021 para 2022, mas daí dizer que a companhia está em crise é uma distância muito grande. Quer dizer, ela está em crise ou as expectativas que estavam altas demais. E aí eu não consigo, é claro, manter essas expectativas, eu preciso criar novos recursos para que esse ciclo especulativo se mantenha. Outro ponto que a gente pode discutir aqui, que também foi falado sobre isso no Talk to Biz Tech, é que a gente começa a pensar no bolso dos assinantes, né? De um momento em que todo mundo assinava todas as plataformas e agora, como o nosso amigo Renan Peixoto inclusive trouxe uma comparação ali entre os preços das assinaturas, começa a ficar mais pesado, não só no Brasil, como no mundo todo, e a galera começa a escolher. Por outro lado, aquele movimento de você ter uma explosão de conteúdo, né, como a gente teve nos últimos anos, todo mundo produzindo séries, todo mundo produzindo filmes, todo mundo produzindo shows para TV, começa a dar lugar a uma postura mais ponderada, porque agora ficou claro, né, como era evidente que iria acontecer, que a maior parte desse conteúdo está sendo produzido, mas não serve para absolutamente nada, não agrega maior valor às plataformas e, óbvio, também não faz com que elas consigam atrair um número maior de assinantes. E aí a gente tem também a questão agora da volta
dos anúncios, né? E os anúncios, voltar com os anúncios sempre foi tido como um grande retrocesso pelos entusiastas, né, que viam as plataformas de streaming como o futuro da TV, o futuro para os novos formatos de entretenimento, com tudo sob demanda. No entanto, né, para diversas plataformas, voltar com os anúncios parece ser uma opção cada vez mais real, tanto é que o próprio Netflix já fez esse movimento e outras podem seguir no mesmo caminho. E tem mais coisa, tá? Que pode fazer com que as plataformas repensem as suas políticas, como a gente começou, né, a nossa análise agora num cenário de maior consolidação e amadurecimento desse mercado. Talvez eu não tenha o ritmo de crescimento acelerado que eu tive em outros períodos, então as empresas começam a repensar e ajustar suas políticas para fazer com que o mesmo modelo, a mesma estrutura consiga gerar mais dinheiro. E vamos para um outro ponto aqui que eu acho que é bem interessante. Vocês devem estar acompanhando aí toda a questão envolvendo a greve dos roteiristas e dos atores lá nos Estados Unidos. Um dos pontos dessa briga entre roteiristas e as plataformas tem a ver com uma espécie de pagamento residual que o pessoal da indústria criativa recebe cada vez que aquele material, um filme, um documentário, um programa, é exibido. Eu não sei exatamente qual é o nome técnico para esse pagamento, mas é claro que esse é considerado um recurso importante no sistema de mídia tradicional. Sempre que um show é reexibido, tecnicamente alguém pagou por isso. Esse é um novo licenciamento para um filme, para um seriado antigo, é uma nova distribuição para novos canais ou para outras regiões, enfim. Mas existe um pagamento por esse residual, até porque o material é renegociado com uma nova emissora, com uma nova distribuidora. E aí uma das queixas dos grevistas é que as plataformas de streaming não informam quantas vezes um conteúdo foi exibido, não querem fazer o tal do pagamento residual. Na visão delas, elas que produziram e a própria plataforma está exibindo por seus próprios meios, portanto não caberia o tal do pagamento residual. Isso é uma discussão de modelo ali, de como a coisa funciona, mas tem tudo a ver também com esse momento de amadurecimento. Vejam, num primeiro momento, a postura dessas plataformas foi de se fecharem cada vez mais, de trazerem conteúdo e trabalharem para aquele conteúdo se tornar exclusivo, mas dependendo do rumo dos fatos e como não necessariamente os novos conteúdos produzidos estão gerando dinheiro novo. Vale lembrar que dinheiro novo é quando um conteúdo traz novos assinantes. Então eu tenho um filme que é lançado lá, um seriado, faz muito sucesso, mas não trouxe novos assinantes, a coisa pode não estar saindo exatamente como a galera estava esperando. Mas será que eles não potencializariam novas fontes de receita trabalhando nos moldes de uma distribuição de conteúdo mais tradicional? Isso possivelmente vai abrir caminho para que os canais tradicionais, inclusive, ganhem um fôlego para manter ainda um determinado número, um determinado quantitativo de adeptos, de espectadores, ali, de telespectadores. Porque hoje, para essas grandes empresas que estão produzindo o conteúdo, mas eventualmente não conseguem ver o retorno desse conteúdo dentro da própria plataforma, será que elas não começariam a agir como as grandes distribuidoras de conteúdo para tentar reaver esse dinheiro que foi investido por outras fontes? Aliás, um outro ponto colocado pelos roteiristas, que também foi trazido pelo nosso amigo Renan Peixoto no episódio do Talk to BizTech, é sobre a quantidade de episódios, porque as plataformas de streaming trabalham com temporadas menores e esse camarada aqui não tem um emprego fixo. Ele, quando pegava uma temporada antes, isso significava talvez ali um período determinado maior de trabalho, talvez um ano e pouco. E hoje, quando ele pega uma temporada para fazer, ele tem o mesmo volume ali, mais ou menos, de trabalho, mas a temporada dura pouco tempo, então ele tá quase que entrando, e isso eu vi de representantes do sindicato dos roteiristas lá em entrevistas, que eles estão entrando na gig economy, né, chamada economia de bicos. Então, o camarada faz um bico aqui, faz outro bico ali, mas não consegue ter um trabalho com uma certa constância. Então, por isso a questão de fazer as temporadas como era no modelo de TV tradicional, ao invés das temporadas com um quantitativo reduzido de episódios, como acabou se popularizando nos serviços de streaming.
E aí, o mais irônico de tudo, se a gente pensar que, de repente vamos voltar com os anúncios. Opa, vamos voltar então a não ter o conteúdo totalmente exclusivo, porque vamos trabalhar a distribuição desse conteúdo para tentar encontrar outras fontes de receita. E ainda vamos voltar, de repente, com temporadas com um quantitativo maior de episódios, né? A gente pode estar dando então essa volta toda para no final concluirmos que o modelo de mídia tradicional seria o mais indicado. E aí, será que a gente vai caminhar de fato para isso? Então, o futuro da TV seria a TV do passado, porém com a possibilidade de você pausar e voltar quantas vezes quiser? Ou será que no futuro vão te cobrar até pela quantidade de vezes que você assiste um determinado show? Olha aqui, no teu pacote hoje você pode assistir 2, 3 vezes esse determinado programa. Se você assistir mais do que isso, vai ter que pagar também um valor residual, um valor a mais para que você tenha o direito de ver esse episódio por mais vezes. De verdade, do jeito que as coisas estão caminhando, eu não duvido de nada. De todo modo, é óbvio que o modelo dessas grandes plataformas é muito sólido. Apesar de toda a discussão, apesar de todos os debates, né, e de vários pontos que a gente citou aqui, de outros também que a gente certamente não citou, a suposta crise que eles alardeiam aí para todos os lados é muito mais porque eles precisam manter um ciclo financeiro especulativo em alta o tempo todo do que pelo fato de ser um mau negócio, como a gente já viu por alguns números. Mas isso também não quer dizer que o modelo não precise de nenhum ajuste, que a gente não vai ter nenhuma correção de rumo, talvez com mais publicidade, talvez com mais desdobramentos nas operações locais, talvez com mais flexibilidade para negociar e distribuir esses conteúdos. Tem a própria questão do lançamento desses conteúdos em cinemas, que eu não citei hoje, né, mas que foi falado aqui em outros episódios. O camarada é um grande estúdio, mas deixa de lado uma fonte de receita que pode ser decisiva para recuperar aquele investimento, como é o caso do cinema. Isso não seria um ponto a ser considerado? E aí tudo isso nos leva para uma situação em que certamente o modelo vai passar por ajustes, vai passar por correções de rumo, mas também dizer que esse modelo não se paga, né? Esse modelo está dando prejuízo, desculpa, mas isso é uma grande conversa fiada. Por quê? Porque essas empresas são empresas de atuação global. Esse modelo de assinatura, com milhões de assinantes pelo planeta, ele já garante a operação dessas empresas, a coisa está mais do que paga. Porém, como em qualquer setor em fase de consolidação, a simpatia inicial sai de cena para dar lugar a uma postura corporativa mais fria, mais focada em agradar os acionistas do que os consumidores. Daí cobra-se por senhas compartilhadas, criam-se mecânicas mais restritivas, tira-se a tomada e o carregador do pacote do telefone e também, por óbvio, a quantidade de players se reduz. Mas vejam que estamos na fase de consolidação e maturidade. Apesar de todo o estardalhaço que eles fazem, a coisa está ainda muito longe de dar qualquer sinal de declínio. A fase de maturidade não significa imediatamente o declínio. Essa fase de maturidade pode durar aí por um longo período. E aí, o meu último ponto foi justamente a necessidade de projetar ganhos muito além do esperado, que fez com que algumas dessas plataformas metessem os pés pelas mãos. E agora, seguindo uma lógica similar, porém inversa, eles podem puxar o freio de mão de uma forma bruta para estancar a todo custo a suposta sangria que eles mesmos criaram. Podem fatiar os serviços, criando os silos, que vão complicar a experiência do consumidor, estão enlouquecendo em relação aos preços e pacotes. Enfim, eles vão tentar de todo modo fazer com que a coisa continue no movimento expansivo, mas muitas vezes o mercado não tem mais espaço, não tem mais para onde crescer, e aí fica difícil de manter essa expansão, pelo menos no ritmo que era esperado. O modelo em si está mais do que provado, mas é a própria dinâmica de mercado levada ao seu extremo que acaba por deteriorar a proposta de valor. E se a proposta de valor é deteriorada, o próprio mercado é que vai ser afetado no final.
Será que a gente volta para os tempos da TV a cabo? Eu acho que não. É isso, meus amigos. Esse foi o comentário da semana. Nos vemos na próxima. Até lá.